Olá, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos de maneira virtual, buscando dar continuidade ao compromisso que assumimos perante os amigos, os irmãos, os componentes da ACEAL, da Casa Espírita André Luiz, e tantos outros que também têm acesso a esses vídeos, explicações, análise que nós colocamos à disposição de qualquer pessoa. Então hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E na introdução inicia-se dessa maneira: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E tem uma outra em seguida: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Está em Lucas. Então, nessa passagem fica bem claro que Jesus nos ensina a respeito do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, de igual importância, que ele deixa bem claro: amar o próximo como a si mesmo. Então percebemos que a essência desses dois mandamentos principais que Jesus nos orientou, nos ensinou, é o sentimento do amor. Nós não podemos esquecer que nós, espíritos imortais, que estamos estagiando neste momento, aqui no plano físico, que nós somos frutos do maior sentimento de amor que existe, que é possível de se imaginar, que é Deus. Nós somos frutos da vontade do Criador. E Deus é a essência de amor. Ele não fez nada, ele não criou nada que não tivesse o princípio do amor inserido em sua criatura, que somos nós. Mas então algumas pessoas vão analisar e falar: nossa, mas tem tantas pessoas que não exteriorizam o sentimento do amor, mas pelo contrário, exteriorizam o sentimento do ódio, da raiva. São pessoas que aparentemente, na sua essência, querem fazer o mal a todo custo ao seu próximo. Realmente, nós estamos num mundo onde, conforme aprendemos na doutrina espírita, o mal tem prevalência sobre o bem. Porque todos nós aqui estamos resgatando débitos do passado, decisões equivocadas que nós tomamos. Então é um mundo onde o sofrimento está presente. Aqui não é um lugar de lazer simplesmente, mas é um lugar de aprendizado. É uma grande escola anexo a um grande hospital, onde todos nós somos doentes de uma maneira ou outra. E estamos aqui para nos reabilitarmos, para buscarmos sarar da doença que nós próprios criamos em nós, na condição de espíritos que ainda erra muito, que ainda tomam decisões equivocadas, e consequentemente todas essas decisões
geram um efeito. E nós sofremos o efeito, sofremos as consequências das decisões que nós tomamos. Aprendemos isso de uma maneira farta diante do conhecimento doutrinário. Mas é assim que se explica toda essa dor e todo esse sofrimento que nós vemos ao nosso redor hoje. Mas isso não significa que mesmo aquele que está agindo de maneira equivocada, que ele não tem o sentimento do amor em sua intimidade, porque nós somos frutos do amor. Então o amor está presente em nós. Agora, qual é o grande desafio na nossa existência espiritual? O grande desafio é buscar exercitar esse sentimento que é pequenino ainda em nossa intimidade. É como se fosse uma brasa, como se fosse uma pequenina fagulha simbolizando esse sentimento do amor. Nós temos então que estimular que essa fagulha, que essa brasa, que ela aumente, que ela vai se expandindo para que ela se torne fogo, para que ela se faça luz e passe a iluminar não só a nossa intimidade, mas assim como todos aqueles que estão ao nosso redor. É isso que Jesus nos convida aqui, para que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então precisamos estimular que essa fagulha do sentimento do amor em nossa intimidade se faça presente, para que possamos, num primeiro momento, nos amar, para que possamos, nesse primeiro momento, perdoar os erros que nós mesmos cometemos. E dessa maneira, nos aceitando, compreendendo que nós somos limitados, mas que nós queremos mudar e melhorar o nosso comportamento, que nós possamos olhar para o nosso próximo com um sentimento de amor. Que possamos então dar ao nosso próximo aquilo que nós temos, que é o sentimento do amor que nós temos que buscar e exercitar. É lógico que isso não ocorre do dia para a noite. Tudo em nossa vida é um processo de aprendizado. Deve ser estimulado aos poucos, mas nós não podemos ficar parados. Jesus sempre nos estimulou a irmos atrás, sempre disse para que nós batêssemos a porta, e somente depois que nós batermos na porta é que ela vai se abrir. Se nós não batermos, se nós não estimularmos, se nós não formos até a porta e tocar nela, ela não será aberta. Isso significa que depende justamente de nós, apenas de nós, para que nós possamos estimular esse sentimento, não só o sentimento do amor, que é a maior de todas as virtudes, mas as outras virtudes também que são frutos do amor, como a paciência, a compreensão, o perdão, o estímulo de nos tornarmos pessoas melhores, a esperança de dias melhores, o desejo de construir e transformar o meio onde nós vivemos, de melhorar o ambiente da família que você está inserido, a necessidade de compreender aquele familiar difícil que está ao seu lado, de ter um pouco mais de paciência, ouvir mais e falar menos. Todos esses gestos de carinho, de respeito e de bom sentimento em relação ao nosso próximo é fruto do amor. E ele deve ser estimulado em nossa intimidade, como nós dissemos. Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. É um ensinamento básico. Precisamos aprender a viver aqui em nossa sociedade da melhor maneira possível em relação ao nosso próximo, transformando o ambiente, a família onde a gente vive. O sentimento do amor, ele deve ser exteriorizado, não pode se ficar guardado em nossa intimidade. De que adianta o sujeito que fica na sua casa cheio de boas intenções,
mas não sai para a rua para colocar em prática o sentimento de querer ajudar o seu próximo, só fica pensando, orando, querendo fazer o bem, mas não faz nada, não transforma o meio, a sociedade onde vive, não trabalha, é simplesmente um sujeito que deseja o bem, mas é ocioso. Qual será a recompensa desse que trabalha, que age dessa maneira? Não basta apenas desejar o bem. Não basta apenas desejar o bem à humanidade, à sua família, desejar o bem ao seu colega de trabalho, desejar o bem àquele que está doente. Nós temos que fazer alguma coisa para aquele que está doente, estimulando de alguma maneira, auxiliando, praticando a caridade ao próximo. Lembrando que a caridade é o exercício do sentimento do amor. Se eu fico parado em casa simplesmente desejando o bem ao meu próximo e não ajo, eu não pratico a caridade. O que isso está melhorando, fazendo com que eu me torne uma pessoa melhor? Em nada. É como se você tivesse uma joia, uma pedra preciosa e simplesmente escondesse dentro do seu armário e continuasse a viver mendigando, passando fome, passando necessidade, com um grande tesouro guardado na sua intimidade, porque você não exterioriza aquilo, não utiliza esse tesouro para que ele transforme não só a sua vida, mas como a vida dos outros também que estão ao seu redor. O sentimento que Jesus nos estimula a exercitar é esse sentimento ao próximo. Dessa maneira nós deixamos de ser egoístas, deixamos de ser aquelas pessoas que só agem pensando em tirar proveito de tudo. Eu conheço pessoas que não fazem nada se ela não tiver algum tipo de vantagem, se ela não se sobressair de alguma maneira. É a clara presença do sentimento do egoísmo. O que motiva esse tipo de criatura é a recompensa material, é a recompensa de uma felicidade passageira. Não está pensando na vida futura, não está pensando no seu próximo, em realmente levar o auxílio, o sentimento do amor, a prática da caridade ao próximo sem esperar nada para si. Esse é o nosso grande desafio. Precisamos deixar de ser ou de agir como agíamos lá atrás, porque senão nós não vamos melhorar, nós não vamos conseguir edificar o reino de Deus em nossa intimidade sem esse esforço. O grande desafio que nós temos é justamente esse, de buscar exercitar o melhor dos sentimentos ao nosso próximo. Vamos buscar com boa vontade agir dessa maneira. Vamos agir perante aqueles que estão próximos de nós num primeiro momento. Depois nós vamos exteriorizando, nós vamos ampliando esse círculo de atuação dos nossos sentimentos, mas sempre dos bons sentimentos, porque os maus sentimentos que nós carregamos em nossa intimidade, eles serão sufocados conforme nós estimularmos os bons sentimentos. Então, meus amigos, nós não vamos conseguir arrancar o mau sentimento de nossa intimidade, porque o que nós conseguimos fazer é estimular os bons sentimentos para que os maus sentimentos vão diminuindo, até chegar ao ponto de serem exterminados da nossa intimidade. Tudo é um processo.
quando nós estivermos na condição de espíritos puros, estaremos exatamente brilhando simplesmente o sentimento do amor incondicional, do amor ensinado por Jesus. Por enquanto, nós estamos na faixa dos espíritos imperfeitos, que aprendemos através de todos os ensinamentos, de diversas maneiras que chegam até nós, a necessidade de nos tornarmos pessoas melhores e caminharmos então na direção de nosso Mestre Jesus. Então fica aqui, mais uma vez, o estímulo nesse estudo, nessa abordagem de hoje, deste capítulo que nós estamos estudando nesta manhã. Que Deus abençoe a todos e vamos à nossa prece final. Mestre amigo, nos abençoe, derrame bênçãos de luz sobre todos nós, que possamos buscar em nossa intimidade a fagulha do sentimento do amor. Aprendemos que somos frutos do amor incondicional de nosso Criador, e que nós precisamos estimular esse sentimento que habita todos nós, todas as criaturas, que possamos desta maneira, aos poucos, trabalhar esse sentimento e ir transformando a nossa vida, a nossa existência, e transformando também para melhor o ambiente que nós vivemos, dando bom exemplo, bons conselhos aos irmãos que ainda necessitam de ajuda e que precisam que o caminho seja mostrado, o caminho a ser seguido. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que recebemos. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até mais.